Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevista de hoje é com um membro da Academia Amazonense de Letras, poeta e escritor Tenório Teles. Também teremos a música de Zezinho Correia, assim como também responderei uma pergunta de você, telespectador, que mandou para o nosso programa. Programa Ponto de Vista, começando agora. Pode entrar, aqui você é bem-vindo. E o entrevistado de hoje é um escritor, poeta, um bacharel em Direito, poucas pessoas sabem, mas Tenório Teles também é um bacharel em Direito. Tenório, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa Ponto de Vista. Pouca gente sabe dessa situação que você é um bacharel em Direito também, né? É verdade. E como é que tentou advogar, tentou ainda partir para o mundo jurídico, ou se decepcionou um pouco com a área? Na verdade, essa minha experiência na área jurídica tem relação com a minha atividade como professor. Eu fui professor da rede pública de ensino durante muitos anos. E nos anos 80, nós vivemos muitas dificuldades, os professores. E eu era ligado ao sindicato dos professores. Naquela época, devido às circunstâncias políticas, era muito difícil um advogado assumir uma causa como aquela, a causa dos professores. Porque era uma causa contra o Estado e, normalmente, à época eu me lembro que poucos advogados tinham assim, a independência necessária ou a disposição para advogar a favor dos professores. Então, por causa disso, à época, eu vou estudar Direito para defender para ser um advogado dos professores, né? Eu fui fazer, estudei, passei, né? Só que quando eu terminei o curso, aí as coisas tinham mudado, o sindicato já tinha se fortalecido, as condições eram outras e o sindicato já tinha não só um, mas vários advogados para defender a categoria. E eu tentei, era apaixonado, né, pelo direito, como teoria, como conceito, e tentei viver a experiência prática do direito. Infelizmente, na época, eu não estava preparado e as circunstâncias eram muito difíceis. Você sabe que para você que termina o curso, que vai se dedicar à atividade jurídica, se você não tiver bem preparado, tiver uma convicção muito grande, um certo anteparo para poder suportar os primeiros tempos, você enfrenta tantos desafios que termina desistindo. Infelizmente, eu vivi esse momento e confesso que foi um pouco frustrante, né? Esse meu início, né, na advocacia. E como eu sempre fui muito apaixonado por literatura, pela escrita, pela palavra, foi a época que o Isaac, também lá da editora, lá de Livraria Valer, me convidou para fundar a editora Valer, e eu sempre amei muito os livros e tinha um sonho também de um dia ajudar a resgatar as obras importantes da literatura do Amazonas, publicar os autores importantes da nossa terra. E aí eu fui para lá trabalhar nesse projeto, me envolvi tanto que não sobrou mais tempo para nada. Eu resolvi deixar o direito de lado e me dedicar integralmente à literatura. Opção que eu acho que foi a mais acertada para mim, porque realmente o que eu gosto é de lidar com as palavras. E perdemos um grande advogado, mas ganhamos um grande escritor. Pois é, a vida é assim, né? Agora, falando um pouco nós temos um grande problema na advocacia, que é exatamente isso. As pessoas, cada dia que passa, estão lendo menos. A internet acaba afastando as pessoas da leitura e da linha de raciocínio. As pessoas estão raciocinando menos. Estão copiando e colando as peças jurídicas e acredito que também esse não é um problema só da área jurídica e sim de todas as áreas. Qual a sua opinião sobre essa situação? Nós hoje vivemos um grande desafio no nosso país, que esse desafio está ligado à questão da educação. Eu vejo que isso tudo é fruto de uma educação muito precária, muito problemática no nosso país e que precisa ser resolvido, porque o país vai precisar de bons advogados, de bons médicos, bons professores, bons engenheiros. E do modo como as coisas estão, você tem toda a razão, infelizmente, nós não estamos colocando no mercado de trabalho profissionais com esse perfil de pessoas preparadas, qualificadas, com a formação consistente, né? No caso do jurídico, do segmento jurídico, como você frisou,
Nós temos um problema muito grave, né, que é o total despreparo da maioria das pessoas hoje que atuam na área jurídica, né? O que é lamentável, porque você sabe que na história do país nós temos uma tradição de grandes juristas, de grandes pensadores do direito, de escritores que eram advogados, né? E que se dedicaram à militância com uma contribuição importantíssima. Você veja, por exemplo, um Castro Alves, que foi um estudante de direito, né? Você tem temos Rui Barbosa. Rui Barbosa, que era um grande intelectual. Nós temos um Clóvis Bevilacqua, né? Um Pontes de Miranda, que eram grandes pensadores. Um Evandro Lins e Silva, né? Que foi um grande jurista. Né? Um Almino Afonso, que chegou a ser vice-governador de São Paulo, ministro do João Goulart. Quer dizer, eram homens muito preparados, né? Não só do ponto de vista jurídico, você sabe, eram pessoas preparadas intelectualmente, eram grandes humanistas, né? Eram grandes leitores. Um Raimundo Faoro, né? Quer dizer, uma grande figura, uma grande personalidade do mundo jurídico. Aqui no Amazonas, Zé Pereira Braga também é um grande... Que veja só, imagine só, que eram pessoas que não só entendiam muito de direito, mas eram grandes humanistas. No caso do Amazonas, nós temos também uma tradição muito forte, né? De homens que se consagraram ao direito, que eram estudiosos, que eram pessoas preparadas, né? De modo que eu penso que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Eu vejo que um dos grandes problemas, assim, que está diretamente ligado a essa deficiência é a falta da leitura, né? A leitura é fundamental. A leitura não só propicia o acúmulo de informação, mas a leitura também ela propicia algo muito particular no processo de construção de uma sensibilidade. A leitura, ela te permite depurar a tua sensibilidade, aprimorar o teu raciocínio, a tua percepção da vida, o teu desenvolvimento intelectual, sabe? Então eu penso que falta a leitura. E hoje você falou muito bem, esse problema da internet estimulou muita facilidade, não é? E tem muita gente que o professor passa um trabalho escolar, ele não tem a preocupação de pesquisar, de estudar e ao final fazer a sua interpretação, não é? Ele vai na internet, copia, cola e vai montando e faz uma coxa de retalhos. O mais grave é que muitos professores aceitam isso, né? Isso que é muito mais grave, porque o professor, com um pouco de esforço, ele perceberia que aquele trabalho ali não poderia ter sido feito por aquele aluno, porque ele conhece o aluno dele, sabe que o aluno está num processo de aprendizado, não teria maturidade intelectual para apresentar um trabalho com aquele tipo de fundamentação. Mas não só aceita, como atribui uma nota. Então ele termina, de algum modo, compactuando, né, com essa situação, com esse jogo de faz de conta, em que o aluno acha que está enganando o professor e o professor finge que está sendo enganado e aceita aquilo, e no final das contas esse pacto, né, da mediocridade resulta nisso que nós temos hoje aí. O aluno termina o ensino superior sem saber falar, sem saber pensar, sem saber escrever e vai atuar no mercado de trabalho, vai ser advogado, vai ser professor, vai ser médico. E aí temos essa tragédia que testemunhamos hoje, né? Médicos que estão matando as pessoas, advogados que estão deixando de assistir devidamente as pessoas, professores que não estão educando devidamente e assim por diante, não é? Infelizmente, essa é uma realidade muito grave. Qual a sua opinião sobre a eleição do Tiririca, da situação do Tiririca? Praticamente um analfabeto que foi eleito e que há dúvida até hoje se ele é analfabeto ou não. Olha, eu penso que isso está bem uma dimensão da tragédia, né, do nosso país, né? Eu entendo que, infelizmente, as pessoas que deveriam nos representar no Congresso, elas deixam de assumir essa responsabilidade. Nós temos no país, apesar dessa situação aqui nos referimos, nós temos no nosso país pessoas muito preparadas que deveriam estar no parlamento. Infelizmente, essas pessoas, por um excesso de escrúpulo, eu diria, elas acham que não devem ir porque vão se misturar, porque tem medo de não se adequar ao processo, acham que aquele processo é um processo perdido, que é um equívoco do meu ponto de vista. Quando ela assume essa posição e deixa de assumir um posicionamento em termos de participação, ela abre espaço para que as pessoas que não têm compromisso com a construção do futuro do nosso país, para que as pessoas despreparadas e oportunistas ocupem esse espaço. Isso me faz lembrar uma frase do grande pensador inglês Edmund Burke, que dizia o seguinte: basta que os bons e os justos se calem para que os injustos prevaleçam. Né? Então, infelizmente, eu vejo isso como um sintoma desse estado de miséria, desse estado de ignorância, desse estado de indigência e de oportunismo que tomou de conta
da política, do processo político no nosso país. Porque a verdade é que hoje, eu diria que mais de 70% dos representantes políticos do nosso país, uma parte deveria estar na cadeia e outra parte não deveria estar participando do processo político. Infelizmente, essa é a trágica realidade. Somos muito mal representados nos parlamentos e até no âmbito do executivo em muitas cidades deste país. Ok, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ponto de Vista.